Nós vamos então iniciar mais um estudo nosso do Livro dos Médiuns. Nós estamos na parte segunda, Manifestações Espíritas, entrando no novo capítulo. Agora o capítulo 19, Papel dos Médiuns nas Comunicações. E nós temos aqui no nosso livro 4 tópicos que serão abordados: a influência do médium, a influência do espírito do médium, o sistema dos médiuns inertes, aptidão de certos médiuns para línguas, música, desenhos, etc., e dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. E esse capítulo ele traz uma daquelas características básicas que Kardec costuma trabalhar, costuma utilizar, que é exatamente, primeiro, trazer muitas questões apresentadas aos espíritos, são 23 questões, e depois traz ali uma dissertação e também algumas observações a título de instrução sobre essa questão. E ela é fundamental, porque nós temos dois aspectos a serem analisados dentro dessa questão. A primeira, que é a influência dos médiuns nas comunicações, e a segunda é a influência das comunicações sobre o médium. Essa segunda, né, que traz para nós uma visão bastante objetiva da importância da faculdade mediúnica, sobre a mudança do médium, né, sobre o seu aprendizado, a transformação do seu caráter, sobre a sua elevação espiritual. E aí nós poderíamos aqui dissertar durante bastante tempo falando sobre isso, né, principalmente porque a grande maioria dos médiuns que se apresentam para o trabalho mediúnico são aqueles que vão forçados por uma necessidade de reequilíbrio, necessidade de se tornar alguém produtivo dentro da seara espírita. E infelizmente nós pensamos, né, se muitos médiuns deixassem de sê-lo, certamente eles ficariam muito tranquilos, porque então não precisariam ter o compromisso de comparecer, né, periodicamente na casa espírita, sistematicamente, metodicamente, para poder cumprir aquela tarefa. Se pudessem ficar em casa com mais tranquilidade, com seus afazeres, certamente ficariam. Então, e quando aqueles que vão a um grupo espírita para poder prestar o seu serviço, para poder cumprir ali a sua rotina de trabalho, muitas vezes vão sem um devido preparo. Até porque a gente lembra sempre que todas as vezes que temos a necessidade de exercer um trabalho dessa natureza, né, de comunicações espirituais, nós pensamos nas afinidades mentais que o médium precisa ter com o grupo, nós precisamos do preparo moral que o médium precisa realizar antes de se apresentar para o trabalho. Falamos de todas as renúncias, de abrir mão de todos os prazeres que ele sente. Naturalmente a gente fala dos prazeres que trazem, né, os excessos, obviamente. Nós falamos sobre ele restringir a sua rotina a um pequeno grupo de tarefas, que ele não pode se desviar disso. Então, quando nós falamos nas questões morais das comunicações, do trabalho mediúnico, nós falamos de muitas renúncias e, consequentemente, falamos também de muitos sacrifícios. São poucos os médiuns que se dedicam integralmente a essa tarefa e o fazem com muito prazer, com muita satisfação. Nós lembramos que quando nós falávamos de Chico Xavier como uma referência de um grande médium, naturalmente que o serviço de caridade trazia para ele, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito prazeroso, né? Porque sempre via uma lágrima que era seca, um sorriso que aparecia em virtude do resultado do seu trabalho, de uma publicação. Mas a gente pode imaginar o tamanho do sacrifício que foi feito da sua vida pessoal. Claro que isso fazia parte do seu histórico, fazia parte do seu planejamento reencarnatório, mas o fato de fazer parte não significa que o sacrifício, que as dificuldades, que as dores morais também não estivessem incluídas nesse processo, né? Quantas vezes, né, a gente pode imaginar, ele gostaria de jogar tudo pro alto e falar assim: olha, quer saber? Não quero fazer mais isso. Porque ele convivia não apenas com o sacrifício daquele que ele fazia, mas também das próprias perseguições que sofria. Da mídia, das pessoas, dos espíritos, tudo pelo fato de ser o médium que ele foi, e tantos outros também. Divaldo Franco já fez relatos sobre momentos de desânimo
Inclusive ele fala sobre isso, que ele foi até mesmo acolhido por um espírito que foi socorrido por ele em determinado momento, que foi um espírito suicida. E aí então ele chorando, querendo realmente demonstrar o grande cansaço, o grande desânimo diante da tarefa e do resultado que não aparecia, que ele esperava, esse espírito veio consolar. Então isso acontece muito mais com os grandes médiuns que estão envolvidos com grandes tarefas. Imaginemos com os médiuns comuns. Quando a gente fala da Dona Maria, fala do seu Zezinho, que frequenta, que trabalha e tudo mais, e de repente fala, meu Deus do céu, tenho que ir lá hoje no centro. E aí corre para arrumar as coisas. Então, na verdade, ele acaba encaixando a tarefa mediúnica na sua rotina, e isso de acordo com o tempo que sobra. Quando dá tempo, quando não dá, ele telefona para algum representante, para algum coordenador, ou ainda assim nem avisa, e simplesmente falta a tarefa. Então a gente pode imaginar que os médiuns hoje são os principais responsáveis pela comunicação com o mundo espiritual, e daí a gente vê como o mundo espiritual sofre pelo fato de ter tantas limitações nesses intermediários. Então esse é o papel das comunicações do médium, que faz com que ele vá se aperfeiçoando, vá aprendendo, vá se esclarecendo cada vez mais, apesar de todos os seus sacrifícios. Mas, por outro lado, o aspecto mais interessante para nós é exatamente o que o médium faz sobre as comunicações. E a gente, fazendo uma comparação simples, nós não precisamos ir ao mundo espiritual para ter essa compreensão. Basta que nós, nas nossas relações pessoais, vejamos de que forma que contarmos, confiarmos com alguém que possa nos ajudar a transmitir uma ideia, até que ponto a participação dessa pessoa está sendo produtiva ou não para essa função. Basta ver, se eu mandar o recado por alguém, a gente lembra da brincadeira que se fazia na infância, chamada telefone sem fio, várias crianças enfileiradas, e aí então a primeira fala uma frase, e depois as demais acabam... só um instantinho. As demais acabam repassando aquele mesmo recado. E aí quando chega no final, a mensagem não é a mesma. Então alguém vai fala uma frase, o outro repete, chega no final, a frase já se transformou completamente. Então isso acontece também no mundo espiritual, não é muito diferente de lá. E por que isso acontece? Exatamente porque nós temos graus de cultura diferente, nós temos vocabulários diferentes, entendimentos diferentes, e isso faz com que, apesar da mensagem ser transmitida inicialmente num determinado teor, numa determinada estrutura, nós tentamos, mesmo de boa vontade, transmiti-la da forma mais fiel possível, mas a gente acaba, de certa forma, influenciando. Então nós pensamos, uma influência direta, uma influência, a menor influência que o médium exerce é quando ele se torna um médium mecânico, porque ele, de certa forma, acaba influenciando fluidicamente, mentalmente, na forma como o espírito se expressa, mas é a menor possível, já que o espírito utiliza do seu braço para poder transmitir a sua mensagem. O médium semimecânico pode acontecer dele provocar uma interferência, e o médium intuitivo é aquele que mais influencia. Então os médiuns intuitivos, se não tiverem grande experiência, se não tiverem um conhecimento perfeito da sua faculdade, da responsabilidade que ele tem, ele vai inevitavelmente interferir com a sua opinião, com a sua visão, com alguma ideia que surge em torno do assunto. Então os espíritos têm que conviver com isso. Daí então eles têm uma preferência por um médium a outros, porque aquele médium é confiável, enquanto outros não. Então, nesse sistema de comunicação que há entre nós, da gente mandar um recado, da gente transmitir alguma ideia em nome de outra pessoa, para a gente poder fazer um exemplo, eu passo para vocês um texto pequeno, não precisa ser muito grande não, e aí eu falo para vocês, leiam isso e depois verbalizem, ou seja, transmitam verbalmente aquilo que vocês leram. Aí vocês vão tentar ajustar aquela ideia, naquilo que vocês lembram, naquilo que vocês pensam sobre o assunto, e de vez em quando até dando uma opinião ou outra em cima daquilo que foi transmitido. Então entre nós já vemos isso claramente. Imaginamos então se nessa comunicação que existe com os espíritos. E dessas interferências, a principal complicação que nós observamos nas comunicações mediúnicas é aquela que diz respeito ao animismo, que a gente também vai tratar nesse assunto, porque muitas vezes o médium transmite uma ideia, uma psicofonia, uma psicografia, e na verdade, pois é, Armando, quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Esse é um ditado
certíssimo para esse caso das comunicações, né? Então, algumas vezes até tentando corrigir o espírito. Não, vou tentar fazer isso porque eu tenho certeza que vai ficar melhor aquilo que ele está tentando dizer. Até porque também os espíritos, eles não são perfeitos como nós imaginamos. O espírito que traz uma comunicação, ele pode ser um espírito comum. E aí então ele pode ter um vocabulário errado, ele pode ter uma ideia truncada, ele pode ter uma ideia equivocada. E aí o médium, percebendo isso, pode tentar consertar e acaba algumas vezes piorando, né, aquilo que foi transmitido. Ou até mesmo melhorando, claro, né? Então, essa questão do animismo nas comunicações é um problema porque algumas vezes o médium começa a transmitir uma ideia pela psicografia ou pela psicofonia que na verdade são ideias próprias, não são ideias alheias. Porque naquele estado de transe ele começa então algumas vezes a manifestar figuras, imagens, ideias que estão ali contidas no seu inconsciente, mas que naquele momento de transe ela começa a aflorar. Ou mesmo o espírito no estado de emancipação, como acontece nos fenômenos, né, que são nos fenômenos de transe sonambúlico, como a gente já conversou bastante sobre isso, o médium naquele estado de transe ele começa a falar de coisas que todo mundo fica surpreendido. Como é que ele sabe tanta coisa assim? Que na verdade ele acessa o seu arquivo mental num estado de emancipação que é muito mais profundo do que o seu estado consciente. Então ali ele começa a falar sobre aquilo que ele pensa. Então antes da gente começar a falar sobre a influência do médium nas comunicações, que é o caso que a gente vai entrar hoje, né, a influência do espírito do médium, vamos falar um pouquinho sobre animismo, o que vem a ser isso. Eu separei aqui para nós o trecho de um livro, né, aliás um livro muito legal que assim dizem me presenciou há alguns anos, o Diário de um Doutrinador, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Ela traz para nós aqui um capítulo, um trecho, que trata exatamente dessa parte, né, do animismo. Deixa eu pegar aqui para vocês, só um instantinho. Então tá aqui. O livro diz o seguinte para nós. Deixa eu só dimensionar um pouquinho melhor aqui essa janela, que vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Só um instantinho. Que assim a gente tem um capítulo. Espera aí que eu já passo para vocês. O nome do livro escritor, Fernando, é o livro que eu falei para vocês, chama Diário de um Doutrinador, pela editora M, é Luiz Gonzaga Pinheiro. É um livro que fala, ele conversa muito, ele já tem uma grande experiência dentro do exercício mediúnico, e ele traz relatos, cada capítulo é uma experiência que ele viveu dentro da doutrinação, dentro do diálogo com os espíritos, nas reuniões mediúnicas, seja de assistência a espíritos sofredores, seja por obsessores, né? Então é um livro bem legal. Então ele diz o seguinte para nós, vamos lá. O capítulo, inclusive, intitulado Animismo. Um dos intrincados problemas que o doutrinador enfrenta nas reuniões de educação mediúnica, considerando que nas reuniões de desobsessão espera-se que o médium já esteja adestrado em sua mediunidade e, portanto, imune ao fenômeno, é o animismo. Bom, aqui ele fala sobre o preparo do médium. Então a gente sempre acha, mais uma vez, que em todas as reuniões mediúnicas, os participantes, os médiuns, já são aqueles experientes, já são aqueles grandes conhecedores da faculdade, aqueles que têm domínio absoluto, que já conseguiram transmitir mensagem de milhares de espíritos. Todo mundo imagina assim, que numa reunião nós vamos encontrar um grupo pronto, avançado, bem adestrado, um grupo com muito conhecimento, só que na verdade alguns grupos mediúnicos contam com médiuns que estão começando, ou aqueles médiuns que resistem ao estudo, que resistem às orientações transmitidas pelos coordenadores, ou até mesmo grupos que são inexperientes. Existe um médium que é ostensivo, existe alguém que faz um estudo ali de boa vontade, mas na hora da prática acaba sofrendo algumas dificuldades pelo fato de não ter vivido aquela experiência e nem de saber como lidar com ela. Então acontece isso, numa reunião de médiuns inexperientes, um espírito que vem e causa uma bagunça, causa um tumulto, porque os participantes não têm experiência para lidar com aquele tipo de espírito, ninguém esperava isso. Nós falamos de reunião mediúnica imaginando que somente os mentores espirituais, somente espíritos amigos que vão se manifestar. De repente acontece lá um fenômeno em que alguém começa a cair no chão, começa a ter convulsão, começa a xingar, começa a provocar isso e aquilo.
E como é que fica então essa dificuldade? Então, lida com esse problema Luiz Gonzaga Pinheiro. Então, lida com essa dificuldade das comunicações, às vezes um espírito sofredor, um espírito que não quer se libertar do médium porque o médium não sabe como lidar com a situação. E algumas vezes não é nem o espírito que se comunica, é o próprio médium. E aí então, saber diferenciar um tipo de comunicação de outra depende exatamente da experiência de cada grupo, do estudo contínuo, das orientações, do exercício, da conquista de experiência e tudo mais. E continua para nós aqui o texto. No entanto, existem, operando em trabalhos desobsessivos, médiums cujas comunicações trazem o cunho ostensivo de serem anímicas. A gente lembra, já conversou sobre isso, que o anímico é aquilo que vem da alma, né? Ânima, a palavra em grego que representa alma, e como a gente já falou, tudo aquilo que tem alma é aquilo que está ativo. Então, quando nós falamos que uma festa está animada, significa que é uma festa que tem alma. Eu estou desanimado, é como se eu estivesse perdendo a alma. Então tem essa ideia, né, do simbolismo da atividade, de estar vivo, de estar ativo. Né? Então, continua. Apressamo-nos aqui em conceituar o animismo, nesse caso, como sendo uma transferência de fatos passados para o presente, vividos ou presenciados pelo médium, não obrigatoriamente em vidas passadas. Esses eventos que o impressionaram pode variar desde um trauma marcante, de emoções e sentimentos cristalizados, de impressões de impactos no cotidiano, desejos reprimidos, chegando até a fantasias criadas por sua mente, quando então procuraria imitar ou mesmo representar personagens a quem admira. Podemos considerar o animismo como fenômeno causado por cristalização e por interferência. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre esses dois processos. E a gente já lembra também que nos casos, né, em que nós temos psicólogos, profissionais de psicoterapia, que trabalham com hipnose, depois que a pessoa entra naquele estado de transe, né, um estado alterado de consciência, ele começa a falar sobre seus desejos reprimidos, sobre suas dificuldades, sobre traumas do seu passado. A gente já viu muito isso em leituras, em programas de televisão, em entrevistas com psicólogos, né? Inclusive até mesmo nós já conversamos com o Dr. Paulo Madjaroff, o irmão da nossa amiga Rosana Madjaroff, que é psicoterapeuta, que é psicólogo e trabalha com hipnose, e ele contava casos interessantes de pessoas que viviam medos, viviam com dificuldades, com conflitos internos, que simplesmente não sabiam lidar. E num processo de hipnose, essa pessoa começava a acessar seus arquivos emocionais, né, e seus arquivos mentais, né, de lembranças e tudo mais, e começava a contar fatos que estavam simplesmente esquecidos no seu passado. E algumas vezes a pessoa, naquele estado de concentração de uma reunião mediúnica, ela começa a mentalizar, ela começa a ficar cada vez mais introspectiva e tudo mais, e de repente ela entra num estado de transe, que na verdade foi uma auto-hipnose, e não um transe mediúnico. E é nessa auto-hipnose que ela começa então a manifestar aqueles arquivos que estavam adormecidos dentro dela mesma, e para aquele grupo que não tem a experiência, vai acreditar que quem fala através dele é um espírito, que na verdade ele está falando dele mesmo. Então a gente vê a lógica que existe nesse processo. O que é a auto-hipnose, que é quando começa a manifestar realmente, né, o aspecto anímico daquele processo, e quando tem a reunião mediúnica. E o detalhe dessa experiência do trabalho feito nas reuniões, ela vem pela observação, como Kardec era sempre orientado, que ele deveria observar o que acontecia, analisar o resultado da informação, ver se aquilo era constante, não é somente através de uma reunião, que você olha e você já consegue determinar taxativamente o que é o que não é. Algumas vezes é um processo que demora muito tempo, então os médiums, quando começam a desconfiar se aquilo que eles escrevem, se aquilo que eles falam é anímico ou não, algumas vezes eles começam a desanimar e passam a desistir. Porque 2 meses, 3 meses, é a mesma mensagem, ela está estranha, porque são ideias que parecem com as que eu tenho, e tudo mais. Ele fala assim, olha, não tem jeito, eu não sou médium, isso que está acontecendo é uma manifestação anímica, então eu desisto. E aí então é o contrário, os doutrinadores têm que chegar, se aproximar e falar, não, vamos continuar, para a gente poder analisar mesmo se isso é um processo anímico, ou se isso é um processo medianímico. Porque toda manifestação ela é medianímica, mediúnica porque vem dos espíritos, e anímica porque o médium inevitavelmente traz a sua contribuição. Agora o problema é, qual é o grau dessa contribuição? Qual é o grau dessa influência?
Ele influencia a ponto de distorcer a mensagem, ou a sua influência vem apenas a título de colaboração? Então é isso que acontece nessas reuniões. Aqueles médios, e quantos médios eu já conversei, que vêm depois assim com uma mensagem psicografada que ele mesmo produziu naturalmente, e ele diz assim, olha, eu trouxe para você essa mensagem aqui, que ela é muito interessante, mas eu não sei não. Aí quando ele fala assim, não sei não, já sei que ele está desconfiando dele mesmo. Eu escrevi assim, mas são coisas assim que eu penso mais ou menos igual, que eu não sei se é isso mesmo ou não, e tal. Então ele começa a trazer aquela confusão, principalmente nos médiuns que são semimecânicos. Porque à medida que ele escreve, à medida que ele psicografa, as ideias do espírito passam pela mente dele. Então ele acredita que aquele pensamento é dele, e não do espírito que está ali próximo. Então, tudo isso começa a fazer o quê? O que isso acarreta? Acarreta no desânimo, acarreta na falta de credibilidade nele próprio. Dependendo do grupo, da forma como o grupo começa a trabalhar, existe a prática de bullying dentro dos grupos mediúnicos. Vocês imaginam isso? Aquele médium que não consegue produzir aquelas mensagens que são claras, que são de espíritos, eles começam a ser discriminados pelos próprios colegas. E aí então ele começa a desanimar, porque se ele não tem o apoio dos colegas para superar a própria desconfiança, como é que vai ficar então? Né? Décio colocou, né? Mas tudo é importante, pois a comunicação anímica também vem de um espírito. São informações que têm que ser analisadas, né? Mas quando você trabalha com uma reunião mediúnica propriamente dita, espera-se que os espíritos venham trazer a sua comunicação. Então, na verdade, essa reunião também serve de auxílio para o médium. Só que precisa saber diferenciar de fato o que é e o que não é dele, né? O que é produção dele. Vamos em frente. Deixa eu ver aqui o que colocaram. O Fernando colocou, ou até o médium começa a inventar psicografias. Aí quando ele começa a inventar, Fernando, a gente já entra no campo da maledicência, né? Mas a gente fala realmente das reuniões sérias, né? Porque um grupo que é bem formado, numa instituição que tem ali critérios de trabalho e tudo mais, a gente não pensa que um médium vá trabalhar de má fé. Então, tudo que a gente parte do princípio de que é de boa fé. Se é de má fé, a gente entra no outro campo, que é o da investigação, da pesquisa, da exclusão do médium, né? Armando colocou, mas por que isso acontece? Falta de estudo e pôr em prática e fazer a verdadeira caridade? É porque é um trabalho delicado, Armando, porque quando você começa a trabalhar efetivamente com mediunidade, o estudo teórico ele é importante, mas ele não basta. Então, quando se trabalha dessa forma, algumas vezes inconscientemente isso acaba acontecendo. Porque eu falei para vocês, num estado alterado de consciência, você começa... É mais ou menos, eu já contei essa história para vocês, quando uma pessoa passa por uma cirurgia. E ela recebe ali uma anestesia, que acaba afetando o seu inconsciente, algumas vezes ela paga ali cada mico, passa por situações constrangedoras, porque de repente ela não é dona de si mesma. No caso do bullying, assim, entendi o que você quis dizer. Tá. É uma questão do ser humano, né? A gente lembra que o ser humano ele tem essa ideia de preconceito. Grupos mediúnicos que a gente vê, eu já comentei com vocês certa vez, e foi com um aluno que eu comentei sobre isso, né? A gente falava assim, olha, é interessante como as pessoas se relacionam em grupo. Todos os grupos que você olha, dá a impressão de que todos são amigos. A gente já viu, por exemplo, seleções esportivas em que tem atletas que participam do mesmo grupo que não gostam um do outro. Eles alimentam aquela antipatia. Então eu vou com a cara de um, não vou com a cara de outro, porque às vezes o outro é meio exibido, porque o outro é meio hiperpotente, o outro é meio ignorante. Então começam a manifestar essas características de cada personalidade e desperta no outro uma reação contrária. Então, quando a gente olha para um grupo, dá a impressão de que todo mundo é amigo, e não é. Tem pessoas ali que realmente se agridem fisicamente. Não no caso, né, que a gente fala de um grupo mediúnico, mas isso acontece. Contei até para vocês uma história certa vez, né, que havia numa reunião mediúnica, né, numa casa espírita, uma gritaria, aquela coisa toda, né, um gritava, falava mais alto, e depois no dia seguinte um participante do grupo chegou assim entre os participantes colaboradores e falaram assim, olha, a reunião de vocês ontem, né, da reunião mediúnica estava difícil, hein? Muitos obsessores apareceram, né, o que houve lá? Aí eu falei assim, não era reunião mediúnica não, era reunião da diretoria. Então, na verdade, dentro de casas espíritas, a gente já viu casos em que as pessoas praticamente se agrediam por não concordarem com diretrizes, por falarem de dinheiro e tudo mais. Então, onde você fala de pessoas, por mais consciência que elas tenham da responsabilidade, a gente fala de imperfeições morais, características de imperfeições morais. E principalmente porque a gente lembra que ser médium não significa ser perfeito.
Eu sou médium porque eu tenho a faculdade, mas eu tenho a minha personalidade, eu tenho os meus valores, eu tenho a minha forma de me expressar e tudo mais. Não tem aquelas pessoas que não frequentam centro espírita nenhum porque não conseguem se adaptar? Não gostam das palestras, não gostam dos instrutores, não gostam da metodologia que é aplicada no centro espírita. Então essa questão do bullying que a gente falou é uma questão de, não é de ignorância, é de imperfeição moral mesmo, do caráter das pessoas. E onde tem pessoas no mundo de provas e expiações, nós vamos ter comportamento dessa natureza. Né? Dudu colocou ali em cima, mas se a comunicação mesmo anímica vem como uma escrita iluminada, não distorce a sintonia do grupo, a gente sente isso na mesa, né? Mas o problema é que quando você espera uma comunicação mediúnica, o próprio grupo, por essa imperfeição, também espera que seja uma comunicação de mentores, de orientadores, e não daqueles que estão presentes. Se o grupo espera uma comunicação, porque assim, vamos pensar nos objetivos. Se você se prepara para uma reunião de instrução, a comunicação anímica, se ela for de grande teor, ela pode ser muito bem aproveitada. Agora, se você trabalha num grupo de auxílio a espíritos sofredores, e vem o espírito do próprio médium que se comunica, você não consegue acessar o mundo espiritual, porque o médium é imperfeito. Aí, nesse caso, você precisa tratar do médium que se manifesta como um espírito sofredor, mas já é um trabalho da psicologia, um trabalho da orientação específica para ele, e há a necessidade de trazer um outro médium que seja realmente um médium que é capaz de entrar em comunicação com o mundo espiritual. Então, na verdade, toda reunião mediúnica depende do quê? De um bom médium para poder se comunicar com o mundo espiritual. Não apenas um médium para ficar restrito dentro do seu próprio inconsciente. Então, esse trabalho é necessário. E isso acontece muitas vezes quando há poucos trabalhadores, é uma casa pequena, é aquele grupo que sempre tem aquela meia dúzia de médiums que trabalham, um é ostensivo, o outro é orientador, o outro é de suporte, então fica restrito naquele grupo pequeno que não consegue se desenvolver. Né? Já falo para você, Sandra. Lá em cima, Shanri colocou para nós, os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica, né? Porquanto serão os mesmos conhecimentos atuais ou passados que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. Né? Então, Manuel Flamengo de Miranda fala sobre isso. Então, o médium que traz aquela bagagem intelectual, ele vai contribuir. Muitas vezes é uma bagagem intelectual que vai muito além daquela que ele manifesta durante a sua atual encarnação. É através desse transe mediúnico que ele consegue alcançar, então, essa maior profundidade. Né? O Armando colocou, se esses médiums, né, não estão aptos a exercer a mediunidade, pelo menos não moralmente, né, porque tem ali a capacidade moral, a capacidade mediúnica, mas não tem ali a capacidade moral. Então é necessário que o grupo, né, que os orientadores do grupo, vejam até que ponto aquele médium, em termos de conteúdo moral, é capaz de colaborar com o grupo. Se ele não pode, não adianta. Como eu já falei para vocês também em outros casos, né, nós tivemos uma situação interessante na última Olimpíada, em que a seleção brasileira de basquete feminino participou e teve ali uma participação bastante problemática, que no meio do campeonato, uma das atletas, que era considerada uma das melhores atletas, teve ali um conflito com a diretoria por causa de um comportamento inadequado e foi cortada. Então, quer dizer, ela pode ser a melhor atleta que fosse. Se ela não tiver condições morais de participar do grupo, ela é eliminada. A mesma coisa acontece também dentro de um grupo mediúnico. Então, esses são os problemas que a gente imagina, que dá a impressão assim, vamos formar um centro espírita. Aí dá a impressão que só santos, só anjos, só pessoas do bem que vão participar. Algumas vezes nós pegamos umas cascas de ferida, né, que acabam trazendo problema para a instituição toda, para o grupo, porque nós falamos de pessoas. E algumas vezes o grupo mediúnico serve para alguns médiuns como palco, para que ele possa promover, fazer uma autopromoção. E o exercício da caridade é algo extremamente difícil. A caridade sem a vaidade ainda é um desafio para todos nós. Principalmente dentro do campo mediúnico, que é o médium, né, se vê muitas vezes como uma estrela da doutrina espírita. Então seria assim, eu sou a pessoa mais importante do centro porque eu sou médium. Então esse é um pensamento que ainda domina. Tanto que é assim que muitas pessoas dizem, né? Eu gostaria muito de ser médium. Por que você gostaria de ser médium? Para você dedicar a sua vida à caridade, ao bem-estar? Não, é porque eu acho legal. Achar legal? Até que ponto? O que se chama de legal exatamente? A Sandra colocou, né, se pode fazer reunião com crianças na mesa, não é recomendado, tá, Sandra? Porque crianças, muitas vezes, elas trazem uma imaginação ainda, uma mentalidade muito frágil, uma imaginação ainda muito fértil, e aquilo que acontece numa reunião mediúnica pode trazer problemas para elas, como nós estudamos.
no capítulo que trata dos inconvenientes da mediunidade, que fala sobre as crianças. Então tem criança que tem mediunidade ostensiva, que ela deve ser orientada a respeito dos valores, da doutrina e tudo mais, sem estimular, né, o seu exercício. Agora, Kardec utilizava crianças e adolescentes naquela época. Só que a gente está falando de Kardec, era uma outra história, né? Então nos grupos mediúnicos é muito mais difícil fazer esse trabalho. Então não é recomendado que crianças participem desse trabalho. Tá? Kardec fala sobre isso, Fernando, no capítulo anterior. Qual a idade mínima? Ele fala, tem crianças que têm mais maturidade do que os adultos. Então é uma questão de bom senso nesse caso, né? Então a juventude espírita, de um modo geral, ela deve ser orientada para desenvolver o seu caráter, desenvolver a sua personalidade. Não deve ter essa preocupação de fazer com que uma criança seja médium, exercendo o trabalho mediúnico. Que ela estude, que ela se prepare. Quando achar, né, dentro do bom senso, que está adequada à sua idade, né, seria assim, quando atingir a sua maioridade intelectual, a sua maioridade social, seria o mais adequado, porque assim ela já consegue ter responsabilidades para lidar com aquilo que ela faz. Uma questão, por exemplo, de confidencialidade do que acontece num grupo mediúnico. Isso uma criança não tem bom senso para isso ainda. De repente ela participa, vamos colocar um adolescente de 15 anos, participa de uma reunião mediúnica, chega na escola e ele vai contar para todo mundo, se ele não tiver boa maturidade para isso, né? Então sempre com bom senso para evitar que qualquer situação seja problemática para o grupo, né? Vamos lá, pessoal, a gente está falando sobre animismo, vamos em frente. Falamos aqui então sobre o fenômeno anímico causado por cristalização ou por interferência. Vamos em frente. Animismo por cristalização ocorre quando apenas a personalidade do médium se manifesta, expressando os seus próprios conhecimentos e conceitos pessoais e exteriorizando a sua problemática íntima, ou seja, evidenciando fatos cristalizados em sua mente. Esse tipo de animismo é de fácil identificação pela constância com que se repete, qual se fora um disco defeituoso, obrigando a agulha a limitar-se à estreita faixa, repetindo os mesmos sons e vocábulos, né? Então ele lembra aqui que se o médium se manifesta numa reunião, acontece aquele fenômeno. Depois acontece de novo, então você começa a observar. Então, como a gente viu, fazer uma análise de uma manifestação mediúnica não é algo de uma única reunião. É algo que vem com o tempo. Tanto é assim que aqueles médiums que já são mais experientes são aqueles que, na primeira comunicação que ele traz, você já sabe que tipo de espírito se manifesta, você já sabe qual é a colaboração, qual é a influência daquele médium, porque ele já é conhecido no grupo, ou seja, já é algo que vem sendo observado há muito tempo. Não é a primeira vez que acontece isso com ele. Agora, se vem um médium novo e acontece aquele fenômeno, não é desconfiar daquilo que aconteceu, mas é sempre colocar um olhar cuidadoso para poder compreender de fato o fenômeno da forma como ele aconteceu. Porque a linha, né, nesses primeiros contatos, a linha que separa o fenômeno mediúnico propriamente dito de um fenômeno anímico é uma linha muito tênue. E dependendo do conteúdo que chega, numa primeira comunicação, você não consegue definir uma coisa da outra. Então aquele médium, por isso que ele passa por um desenvolvimento mediúnico. Esse desenvolvimento é o grupo de trabalho, né, dentro da casa espírita, que faz com que os médiums sejam experimentados durante um período, trazendo comunicações, ele apresenta as suas sensações, apresenta as suas ideias, o grupo analisa o seu comportamento. Depois de um certo tempo, alguns grupos 2 meses, 3 meses, 6 meses fazendo curso, e curso prático também, a partir desse tempo, então, ele pode se considerar pronto no sentido de começar a exercer. E a partir dali ele vai começar a se aperfeiçoar moralmente e também intelectualmente com as comunicações que chegam. Então não é algo fácil à primeira vista. É algo que vem com o tempo, com a experiência de fato. O Brás colocou ali, um amigo meu, sem ser espírita, começou a passar mal, sentir os braços em convulsão, gritou à esposa, né, traz um papel e lápis, recebeu o próprio filho que havia desencarnado. Né? Isso acontece também muitas vezes. Né? Então aconteceu isso com o próprio Divaldo, como a gente comentou. Ele tinha ali por volta dos seus 4, 5 anos de idade e de repente ele viu uma senhora, falou para a mãe não acreditou, a mãe levou então para uma outra tia e aí descreveu aquela pessoa, era a avó dele que havia desencarnado. Ele entrou num estado como se fosse de desmaio, como ele mesmo relata, e depois de um tempo, quando ele despertou, a mãe e a tia estavam chorando. Era a avó que tinha se comunicado através dele. Então isso acontece. Né? São fenômenos ostensivos bem interessantes e para algumas famílias bastante dramáticos. Né?
Vamos em frente. O animismo por interferência, falamos por cristalização, quando ele apresenta aquilo que é dele, né? Vamos lá. Animismo por interferência. Nesse caso, surgem interferências tidas como infiltrações ou mergulhos do próprio médium no pensamento do comunicante, adicionando à mensagem desses acontecimentos e impressões que não lhe pertencem, mas sim ao médium, ainda não educado em sua mediunidade. Não consideramos médium anímico aquele que modifica o nível gramatical das mensagens, elevando-o ou rebaixando-o, conforme o seu padrão cultural, desde que não promova enxertos, ou seja, não adicione suas próprias ideias ou conceitos, fazendo-os sobreporem-se aos do comunicante. O comunicante, nesse caso, são os espíritos. O médium deve interpretar e transmitir com fidelidade o pensamento do espírito, o que pode ser feito no seu próprio nível cultural, seja ele acadêmico ou primário. O acervo cultural do médium é fator importante na comunicação, sendo este o motivo da preferência de certos espíritos por alguns médiuns para relatar assuntos doutrinários específicos, cuja complexidade encontraria sérios entraves em um médium despreparado. Após esses esclarecimentos, podemos estudar as interferências anímicas nas mensagens mediúnicas, atribuindo-lhes as seguintes possíveis causas. Antes da gente entrar, nós temos então esse pensamento, né, que primeiro, alguns médiums, naquele estado de transe, tendo ali os seus pensamentos misturados com o pensamento do espírito, ele começar a colocar suas próprias ideias, algumas vezes até discordando do próprio espírito. E isso acontece. Existe naturalmente uma interferência positiva. Imaginemos ali que você tem um médium que é bastante experiente. Aí vem um espírito sofredor, um obsessor, através da psicofonia ou através da psicografia e tudo mais. E aí então, pessoal, vamos atentar aqui ao estudo, por favor? E aí então, nesse caso, como a gente vê, o espírito começa a manifestar sua ideia, algumas vezes fazendo ameaças, algumas vezes utilizando palavras de baixo calão, algumas vezes de uma forma muito agressiva, e a interferência do médium é fundamental. Aqueles casos aí que a gente pode imaginar numa reunião mediúnica, todos sentados à mesa, um espírito se manifesta através da psicofonia ou através da incorporação, como nós popularmente chamamos, e de repente o espírito começa a esmurrar a mesa, começa a rasgar papel, começa a fazer ameaça, querendo levantar-se. Nesse caso, a interferência do médium é fundamental. Esse médium que é mais tranquilo, aquele médium que é bem consciente do que acontece, então ele vai conter o espírito. No caso de uma psicografia, o médium pode parar de escrever alguma coisa quando percebe que a intenção do espírito é trazer algum tipo de mensagem polêmica, mensagem destrutiva. Por isso, então, a interferência é positiva. Agora, tem aquela interferência que ela acaba sendo negativa. Exatamente porque no momento em que o espírito começa a se comunicar, o médium dá a sua contribuição e aí ele acaba interferindo na mensagem. A mensagem que vinha trazendo uma ideia que é do próprio indivíduo acaba sofrendo uma intervenção, às vezes mudando um pouco o foco. Principalmente quando o espírito começa a contar experiências que são próprias dele. Como é que você pode interferir numa experiência que você não conhece? Algumas vezes quer mudar a palavra, quer mudar um pouco do sentido da frase e tudo mais. Então há aquela interferência que você eleva intelectualmente o nível da mensagem, e é isso, você não muda a essência da mensagem, mas muda o vocabulário, e há aquela em que você quer melhorar a mensagem e acaba distorcendo, desviando do foco original, né? Então são essas interferências. Continuando aqui para nós no livro, vamos lá. Então, após esses esclarecimentos, vamos lá um instantinho. Após esses esclarecimentos, podemos estudar as interferências anímicas nas mensagens mediúnicas, atribuindo-lhes as seguintes possíveis causas. Então aqui o livro vai trazer para nós agora de que forma que nós podemos analisar essas influências. Primeiro, as causas traumáticas. Quando o médium sofreu em encarnação passada traumas ou acidentes que muito marcaram sua vida, não conseguindo superá-los, a dor física ou moral foi intensa e a cicatriz persiste ainda na presente encarnação, lembrando-o de que a plástica do refazimento se faz urgente através
do bisturi do trabalho e da renovação. Esse médium procede à sua catarse por determinado tempo, em trabalho de limpeza do inconsciente, confundindo sua dor com a do comunicante e vice-versa, até que pelo estudo de sua própria atuação, usando o senso crítico, consegue discernir e separar a sua carga emocional e sintomática da condição intrínseca do comunicante. É interessante isso daqui. Então imaginemos que eu sou um médium, não sou lá um médium perfeito, mas eu sou um médium que pode contribuir porque eu tenho ostensividade. Né? Pessoal, vamos prestar atenção aqui no estudo, Brás. Então, a gente tem aquele médium que tem experiência, que tem ostensividade, aquele médium que tem capacidade de ajudar, mas não é aquele médium feliz, aquele médium harmonioso. Então, digamos assim, que é o melhor que se pode ter naquela reunião, naquele grupo. Né? Aí acontece que, num trabalho de comunicação, vem um espírito sofredor, que começa, através do seu pensamento, transmitindo ao médium, passando ali a sua experiência dolorosa, as suas dificuldades. E isso algumas vezes se torna um gatilho para que o médium comece a relembrar dos seus próprios traumas que se encontram adormecidos no seu inconsciente. E ali naquele momento ele começa a não apenas a falar sobre aquilo que o espírito vive, como ele começa a misturar experiências próprias. E isso algumas vezes se torna até um pouco confuso, no momento em que os doutrinadores, em que os orientadores do trabalho vão começar a fazer uma interpretação para poder ajudar o espírito. Então há essa interferência, há essa alteração. O médium expressando a sua própria dor naquele estado de transe mediúnico, se misturando com a dor do espírito. Algumas vezes expressando a sua revolta. É um obsessor, o obsessor traz a sua revolta, e depois o médium, também tendo ali uma revolta dentro de si mesmo, começa a se misturar. Tanto que muitas vezes, acabando uma reunião mediúnica, o médium começa a relatar uma certa angústia, começa a relatar uma certa aflição, uma certa agitação. Por isso a gente vê, né, que essa interferência ela acaba acontecendo porque o médium sofre a influência do espírito do médium, do comunicante. Nós temos aqui agora o outro tipo de causa, a imaginativa. É um tipo de interferência relacionada ao médium, cuja indisciplina emocional o torna excessivamente empolgado com personalidades ilustres, vultos históricos, líderes religiosos, etc. Tomando conhecimento da vida e obra de determinada personagem e identificando-se com ela por espírito de aventura ou por almejar virtudes que gostaria de possuir, ou por particularidades ou aspectos específicos de sua personalidade, a ela se liga através dos invisíveis fios do pensamento, apresentando-se travestido inconscientemente na personalidade que tomou como padrão, para a satisfação emocional do seu ego. Nesse tipo de interferência, o médium elege as personagens com as quais se afiniza emocionalmente, alojando seus feitos no inconsciente, de onde emergem por automatismo psicológico, fazendo com que o conteúdo da comunicação se assemelhe, em algum ponto, com a vivência dos seus heróis. Olha que interessante, né? Então ele acaba se deixando envolver pela vida particular do espírito, pela experiência que ele viveu, e ele então começa a trazer ali frutos da sua própria imaginação, como se ele fosse também a mesma personalidade. E aí então, nesse caso, ele está escrevendo a psicografia, contando, na verdade, um fato fictício que ele criou, envolvendo aquela personalidade e as experiências particulares que ele teve. Então há também esse caso de, a primeira que nós vimos era a traumática, a segunda agora é a imaginativa. Vamos continuar. Nesse caso, a emoção, como fator de contextura, faz a ligação das ideias interiorizadas no seu inconsciente, descaracterizando as do comunicante. Olha só, ele descaracteriza aquela do outro. Visto haver como que a ruptura do dique que represava os dramas, as paixões, as aventuras, as virtudes, ou mesmo os fragmentos de ciência ou filosofia que gostaria de ter vivido ou criado. É então a alma infantil que sonho nos quais a figura do protagonista se transfere para o comunicante, despersonalizando-o. De tal fato resulta uma mensagem em que personalidades se sobrepõem.
a do modelo tomado pelo médium, a do próprio médium e a do espírito comunicante. Olha só a salada que vira em torno dessa comunicação. Então, às vezes, o espírito vem, se identifica com um tal nome e, de repente, ele é o próprio espírito. A gente sempre parte do princípio de que as comunicações são legítimas para poder analisar esses fatos, né, que não há nenhum tipo de mistificação, nenhum tipo de fantasia, nem nada. Aí o espírito se identifica como sendo um grande religioso, um grande político, um grande tal, e eu, na minha vida pessoal, eu tenho uma tendência a gostar desse tipo de assunto. Então vamos imaginar que eu, pessoalmente, gosto de aventuras, né, de militares do passado e tudo mais, que vocês bem sabem. Imaginemos que de repente aparece ali um oficial, um general, um brigadeiro, seja lá quem for, então ele aparece e começa a se comunicar. E eu começo a libertar as minhas fantasias em torno daquelas ideias. Aí o espírito tenta se comunicar trazendo uma mensagem e eu de repente distorço, levando a conversa para outro assunto, mas acrescentando esses meus elementos particulares. Esse é um caso de uma influência imaginativa. E temos aqui a terceira, que é a impressionante. Esse tipo de interferência deve-se ao médium impressionável, que, semelhante ao modelo anterior, é um deseducado com suas emoções. Como podemos auxiliar o companheiro angustiado se nos angustiarmos com o seu drama, compreendendo a ajuda que poderíamos prestar-lhe? É necessária uma neutralidade dinâmica, na qual o amor não esteja ausente, mas que favoreça uma ação refletida, positiva e sincera. Aqui a interferência não se deve a fatores traumáticos ocorridos em encarnações passadas. São os acidentes a que presencia, os filmes violentos, os fugitivos que assiste, as notícias trágicas que escuta, o melodrama do cotidiano. Por ocasião da comunicação, ocorre uma associação de fatos, uma interligação com o inconsciente, exteriorizando-se aquilo que impressionou ao médium, que, segundo a sua ótica, pensa estar traduzindo mensagens reais dos envolvidos no evento. Lembro-me de uma conversa com amigos doutrinadores já desencarnados, quando conta que, por ocasião do desencarne de Getúlio Vargas, inúmeros médiums supostamente o receberam através de comunicações psicofônicas e psicográficas. O mesmo ocorreu no falecimento de JK. E a mesma coisa acontece, como a gente comentou, no caso do Chico Xavier. Quando ele desencarnou, vários médiums afirmaram receber comunicação dele. E, na verdade, pelo fato de estarem sensibilizados, pelo fato de estarem envolvidos, sentindo a dor, né, a dor daquela perda, eles acabam entrando num estado de transe, no momento da reunião mediúnica, e começam então a manifestar as suas lamentações. Esse é um caso de impressionar, né, impressionável, de médiuns impressionáveis, né? Quando ocorrem terremotos, grandes incêndios e outras tragédias, os personagens vítimas desses acontecimentos geralmente se comunicam logo a seguir nas reuniões espíritas, nem todas evidentemente merecedoras de crédito. Na verdade, apenas a educação mediúnica, efetuada com um estudo metódico e constante, pode fazer desaparecer o animismo. Um dos instrumentos para isso é a análise criteriosa e desapaixonada das comunicações, tanto da parte do médium, como também e sobretudo dos dirigentes do trabalho, definindo até que ponto a sua participação interfere na comunicação dos espíritos. Cabe ao doutrinador auxiliá-lo e acompanhá-lo até a fase de superação, quando o próprio médium reconhecerá, se for o caso, haver sido protagonista de ocorrências anímicas. Os casos de animismo são tratados como uma doutrinação comum, como se a entidade que fala fosse realmente um espírito necessitado, o que geralmente é. Essa doutrinação é dirigida como resposta às necessidades que o comunicante expõe, principalmente porque é bastante difícil diferenciar, no azáfama das doutrinações, os casos de animismo e os de mediunidade propriamente dita. Não se deve revelar ao anímico que as suas comunicações partem de sua própria mente, pois isso poderia lançá-lo num processo de dúvidas e questionamentos, tendo em vista que devemos esperar
que o esforço e o conhecimento venham ali moldurar o equilíbrio. Aqui, só uma lembrança, eu me lembro de um caso que uma colega médium trabalhava no grupo e ela trouxe 2, 3 comunicações. Na quarta, o pessoal chamou e falou assim: olha, não me desculpa, mas eu acho que as suas comunicações são anímicas. E ela tinha certeza que era mediúnica exatamente porque ela tinha evidência não apenas da psicografia, mas também tinha ali algumas habilidades, né? No caso, por exemplo, a própria evidência. Então ela via o que acontecia à sua volta. E o grupo simplesmente rejeitou as suas comunicações porque julgaram ser anímicas. E a partir dali, então, ela se afastou do grupo, não mais conseguiu trabalhar porque não tinha mais a confiança do doutrinador, né, do coordenador do trabalho, e nem dos próprios colegas. Esse é o grande problema que nós encontramos aqui nesse caso. Filhinha, por favor. Continuando aqui o texto. A princípio, a grande maioria dos médiuns encontra dificuldades em discernir o que é seu daquilo que pertence ao comunicante. Insistimos que a prática, o estudo e a boa vontade logo substituem as dúvidas pelas certezas e alegrias do trabalho mediúnico. Aquele médium que, mesmo educado, julga-se anímico, às vezes pode parecer conhecer o drama do comunicante antes da sua manifestação, fato cuja coincidência o faz duvidar de sua veracidade. Pode aquietar-se, pois sabemos que, em variadas ocasiões, o medianeiro toma conhecimento, durante o sono, dos trabalhos que serão desenvolvidos na reunião, sabendo de antemão a quem vai ligar-se e os possíveis sintomas que vai sofrer durante o dia. Todavia, uma análise do caso nunca é demais. Aqui a gente tem, então, essa situação que o médium, pelo fato dele ter um conhecimento prévio daquilo que vai realizar, nós sabemos, por exemplo, que médiums que vão desenvolver um trabalho, seja de desobsessão, seja um trabalho com o espírito sofredor, nesse primeiro contato que ele tem com o espírito, pode não se estabelecer uma afinidade fluídica entre eles. Daí o espírito tendo uma dificuldade para poder se comunicar através daquele médium. Por isso há casos em que durante a semana, vamos supor que seja uma reunião numa quinta-feira, por volta das 8 horas da noite. Na segunda-feira, os espíritos, que são os orientadores do trabalho, começam a promover essa aproximação. E há médiuns, inclusive, que durante a semana toda sentem esses sintomas. Algum tipo de angústia, algum tipo de irritabilidade, algum tipo de sintoma físico, como arrepios, como uma certa pressão no braço, se for psicógrafo, uma certa pressão na nuca, qualquer tipo de sintoma que ele possa sentir. Tanto sintoma emocional como sintoma físico. E ele passa durante a semana toda nesse processo. Quando chega na comunicação, o espírito já tem uma afinidade maior e uma facilidade para se comunicar. E aí então o médium faz a psicografia e ele escreve sem nenhuma confiança, porque tudo aquilo que ele está escrevendo, ele já tinha mais ou menos uma ideia pelo fato de haver essa aproximação. E aí então ele escreve e fala assim: olha, eu acabei de escrever isso daqui, ou então eu acabei de falar sobre isso, porque a gente pode imaginar um médium que seja semiconsciente de psicografia. E aí então o médium começa a se comunicar, ele começa a falar, no final ele fala assim: olha, me desculpa, mas eu não tenho certeza se isso aqui foi uma comunicação mesmo. E foi de fato uma comunicação, mas pelo fato dele ter um conhecimento já prévio durante a semana toda dessa informação, daquilo que acontecia com o espírito, dos seus pensamentos, das suas ideias, quando ele escreve não é nenhuma novidade. E aí então ele passa a desconfiar de si mesmo. Então esse é um processo que também costuma acontecer. Aqueles médiums que são mais polivalentes, podemos dizer assim, dentro daquela categorização que Kardec fez no capítulo 16, que nós já estudamos, né, daquela sinopse, daquele resumo geral das aproximadamente 60 categorias de médiums que Kardec listou naquele capítulo, falando de médium de historiador, médium científico, poético, médium de cura, médium de comunicação de desencarnados familiares, enfim, todas aquelas categorias. Aqueles médiums que são mais polivalentes, que eles têm essa facilidade de transmitir mensagens de qualquer tipo de espírito, esses são muito raros. Então a maioria são aqueles médiuns que são mais restritos em algumas pequenas com algumas pequenas habilidades. Então por isso essa aproximação é necessária.
para que comece a haver essa afinidade, essa facilidade para se comunicar. Continuemos aqui. Onde nós paramos? Tá. Trabalhei com um determinado médium cujo animismo perdurou por alguns anos, em cristalização de difícil combate e neutralização. Segundo soubemos, o companheiro havia sido suicida por 2 vezes seguidas, e uma delas por enforcamento e outra pelo fogo. Por isso ele se demorou em catarse exaustiva e dolorosa por dezenas de reuniões, pois a cada comunicação nas quais ele próprio se manifestava, voltava a sentir ora a falta de ar, ora o corpo em chamas, revivendo as cenas gravadas em sua memória. Sentia-se em furnas escuras, gritava por socorro com o seu corpo contorcendo-se em argares e contrações dolorosas. Mas eram apenas recordações dos locais por onde vagou em estágio obrigatório após o suicídio. Os médiuns videntes observavam em silêncio, descrevendo-me, em tom confidencial após a reunião, o tratamento paralelo que os técnicos espirituais procediam no seu perispírito, manipulando sofisticada aparelhagem ligada à cromoterapia. Acreditamos que esse companheiro tenha chegado ao espiritismo por misericórdia divina, para ele fortalecendo-se, não atentasse contra a própria vida pela 3ª vez. Mas até que ele viesse a sair do animismo por cristalização, passando para o animismo por interferência, no qual ainda permanece, a Terra deve girar sobre si mesma milhares de vezes. E se me perguntassem se ele conseguirá sair desse estágio para se tornar intermediário fiel, eu não saberei responder, pois inúmeras são as variáveis que interpõem como obstáculo ao seu sucesso. A agravante deve haver repetido o suicídio, e o seu grau de cultura, as limitações do tempo, econômicas e sociais, são algumas delas. Mas como ele tem, como todos nós, o amor de Deus a seu favor, o amor que o arrancou do vale da sombra e da dor, o trouxe ao campo das lutas como adepto da consoladora doutrina da esperança, ele certamente possui no íntimo as ferramentas de trabalho, cabendo-lhe arar a fecunda terra da libertação. Esse trecho que nós colocamos para vocês é do livro Diário de um Doutrinador, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Então ele conta as experiências que ele teve nesse trabalho mediúnico durante muitos anos, que é um médium de grande experiência, atuando num centro espírita do Nordeste do Brasil. Então, pessoal, essa é uma introdução que a gente fez agora, apenas falando sobre os tipos de influência, principalmente ligado à mediunidade. Então nós temos aquela que é traumática, como a gente já viu. Naturalmente é uma classificação que ele faz a título pedagógico. Como Kardec fazia no seu trabalho, ele gostava muito de utilizar tópicos, utilizar uma certa organização para transmitir uma ideia. Então nesse caso, o Luiz Gonzaga Pinheiro, ele utilizou esses 3 tópicos para poder facilitar o nosso entendimento, para poder generalizar as situações de animismo. Então ele falou sobre aqueles que são os médiums que fazem interferência no caso, ou aqueles que são cristalizados, ou aqueles que só falam de si mesmos. E aqueles que são de interferência são aqueles que recebem realmente a comunicação mediúnica, mas acabam influenciando, né, pelas suas impressões pessoais. Então nós tínhamos aqueles 3 casos que eu comentei com vocês para a gente poder recapitular. O primeiro aqui que nós temos é a traumática, a segunda é a imaginativa e a terceira é a impressionante. Então, para quem trabalha em reunião mediúnica, vai perceber que muitos desses casos são realmente reais. Aqui no Livro dos Médiuns, agora, nesse capítulo 19 que nós estamos estudando, então nós temos aqui a influência do espírito do médium, que vai entrar exatamente nesse caso que a gente viu agora, ilustrado por esse livro, o sistema dos médiuns inertes, a aptidão de certos médiuns para línguas, música, desenhos, etc. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Começando aqui na questão 223, a gente vai ler só algumas, né? Já está quase na hora da gente terminar aqui o nosso trabalho. Tá, e quem quiser depois esse texto que eu acabei de ler aqui para vocês, é só me avisar, manda um e-mail manda uma mensagem para a Vaninha, que depois ela me passa o e-mail e eu encaminho para vocês essas páginas, que são bem interessantes de vocês, porque elas foram escaneadas, né, do livro que eu tenho aqui.
Aí depois eu posso mandar para quem quiser fazer uma releitura daquilo que foi passado para nós. Então 223, o item número 1, são, deixa eu ver quantos itens, são 23 itens nessa questão 221, 23 perguntas na verdade. Né? Então Kardec faz a seguinte pergunta: no momento em que exerce a sua faculdade, o médium se acha em estado perfeitamente normal? Esse perfeitamente normal nós falamos em termos de consciência, em termos de lucidez. Então o médium tem domínio, tem lucidez absoluta sobre tudo aquilo que passa com ele no momento do transe mediúnico? Resposta dos espíritos: às vezes se acha num estado de crise mais ou menos definido. Essa palavra crise significa, na verdade, um transe, né? Um estado de transe mais ou menos definido. O que significa mais ou menos definido? Percebe-se que, por exemplo, ele fica semi-inconsciente, ele tem uma postura física, uma postura emocional muito específica. Né? Eu não diria nem anestesiado, Sandra, porque quando se fala anestesiado, você fica completamente fora do ar. Né? Então o médium, na verdade, quando ele fica semi-consciente, ele tem sensações, ele tem impressões que ele relata depois. Alguns, naturalmente, são inconscientes, né? Mas a maioria dos médiuns, eles trazem impressões depois do que acontece. Né? Então ele fica semi-consciente na maioria das vezes. E continua: é isso que o fadiga, e é por isso que necessita de repouso. Mas na maioria das vezes, seu estado não difere muito do normal, sobretudo nos médiuns escreventes. Então, a maioria das vezes, né, porque tem aqueles médiuns que são psicógrafos, que eles se sentam à mesa. O Chico, ele tinha uma característica muito interessante. Né? Então, o que ele falava? Aquela posição que ele tinha de apoiar a mão, né, apoiar a cabeça com a mão esquerda, com a cabeça baixa, e escrever rapidamente com a mão direita. Né? Então essa era a imagem clássica que ele tinha. E aí falava que algumas vezes as luzes incomodavam os espíritos, né, porque tinha aquela influência do corpo físico e tal. Né? Outros médiuns tinham essa ou aquela postura. Então tudo é muito variável, por isso que a gente vê que é muito difícil a gente entender a mediunidade pela sua complexidade, pela sua profundidade, por todas as informações e variações que a mediunidade pode, da forma como ela pode se manifestar, mas é muito mais difícil compreender os médiuns, porque dos médiuns nós temos não apenas o resultado da manifestação mediúnica, mas nós temos também a sua personalidade, as suas impressões, as suas sensações. Então nós, provavelmente, se nós ficássemos debruçados sobre esse tema, estudando durante tanto tempo, certamente nós demoraríamos algumas encarnações para poder ter uma compreensão maior. E isso porque nós temos uma visão apenas como encarnados. Porque se nós estivéssemos na visão de desencarnados, e tenhamos certeza que isso vai acontecer, né, porque nós, como estudantes do Espiritismo, a gente vai se interessar em conhecer como acontece uma manifestação mediúnica, fazer a visita no centro espírita, visitar um médium, ter um contato mais próximo. Então a gente vai ver a mediunidade sendo exercida por outra perspectiva. E aí então a gente vai ver como a mediunidade acontece pela perspectiva espiritual e como é a interferência, a influência do médium nesse processo mediúnico pela visão espiritual também. Então a gente vê quanta coisa falta, né? Porque tem muitos médiums que dizem assim: olha, eu já vi tudo de mediunidade. Tudo que você pode imaginar eu já vi acontecer. Quer dizer, tudo dentro do ponto de vista dele. Porque se ele começasse a analisar do ponto de vista espiritual, por exemplo, ele veria uma outra infinidade de situações, e também, convivendo com outros médiums, cada um traria um relato diferente. Então seria pretensão ele falar assim: eu já vi de tudo na vida. É uma expressão interessante, é uma expressão muito forte, mas é muita pretensão imaginar que ele realmente, como encarnado, já tenha visto de tudo a respeito de mediunidade. Até porque cada espírito que se manifesta tem uma personalidade e tem uma história. E como nós somos bilhões e bilhões de pessoas no planeta todo, cada um se manifesta de uma forma diferente. As manifestações podem se assemelhar, mas elas jamais serão idênticas. Porque as pessoas não são idênticas, suas vidas não são idênticas, e suas histórias também não. Né? Pessoal, aqui nós já está praticamente encerrado o nosso encontro de hoje. Eu não vou nem me aprofundar um pouco mais aqui. No próximo encontro que a gente fizer na quarta-feira, a gente volta a recomeçar
né, esse nosso capítulo, principalmente porque nós passamos aqui estudando essa parte do animismo, e foi importante para nós essa base de entender o que é de fato o animismo, porque um pouco mais para frente aqui Kardec vai falar sobre isso. Inclusive os próprios historiadores do passado, como Alexander Aksakov, outros estudiosos da doutrina também, deixa eu pensar como Ernesto Bozano, escreveram livros sobre isso. Na própria Revista Espírita, Kardec também aborda sobre as manifestações anímicas. Só que antes de falar de animismo, dessas influências de Kardec, a gente precisa entender o que é o processo anímico. Então a gente já viu aqui algumas dessas passagens que são bem interessantes, né? Aliás, tem uma médium, que eu já comentei com vocês, só a título de ilustração. Ela participou de um programa da Globo, um desses Globo Repórteres, que trataram, né, dos fenômenos mediúnicos, que teve a participação do Carlos Embaçaí Filho, que é um pesquisador da mediunidade, e ele então foi entrevistado também. E a presença dele junto àquela médium era para tentar entender qual era exatamente a faculdade que ela tinha. E o que ela fazia, né? Dá para vocês, se vocês puderem, pesquisem no YouTube, coloquem assim, né, Globo Repórter Carlos Embaçaí. Aí vocês vão encontrar esse programa que foi gravado. O que aconteceu? A médium se sentava junto a ele, né, um em frente ao outro, se sentaram à mesa, ela segurou na mão dele, né, segurou nas mãos, e aí então ela ficava, né, mentalizando, né, tentando penetrar na mente do Embaçaí. E ele, como fazia alguns estudos, ele então procurava bloquear, através de técnicas de mentalização e tudo mais, ele tentava bloquear a entrada da médium nos seus próprios pensamentos. E nesse bloqueio, o que acontecia? A médium ficava tentando, fazendo caretas, caras e bocas e tal, até que chegou uma hora que ela conseguiu entrar na mente dele. E ela começava a falar como se ele mesmo estivesse falando. E foi aí que ele arregalou os olhos, né? Apesar de já ter visto quase de tudo na vida, como ele sempre falava, ele arregalou os olhos e ficou impressionado pela habilidade que ela tinha de entrar no inconsciente das pessoas e o inconsciente se manifestar através dela. É como se o espírito do próprio encarnado na frente dela incorporasse nela e começasse a falar. E é uma situação muito interessante que vale a pena ser estudada. Que nesse caso seria uma faculdade mediúnica no sentido da médium, porque ela incorporou um espírito de um encarnado, e no caso daquele que é o objeto de estudo, né, ou o cliente, nesse caso, o paciente, ele passa por um processo anímico de emancipação. Só que é uma emancipação forçada. E ele fica consciente no momento que aquilo acontece. Assistam esse programa que vocês vão ver que interessante que é. E é algo também inédito, né? Não é... né? Já pensou, Sandra? Deus me livre. Então, assim, é algo assim que mistura, combina várias situações. É bem